Tá, então, deixa eu apresentar. Sou Mário Sobral, sou professor do IFAM e edito mensalmente o Jornal Segurito desde 2006. Sou engenheiro de segurança. E a ideia aqui, minha e do Nestor, era passar algumas informações por meio de um bate-papo. Já conheço o Nestor há algum tempo na internet e estamos começando a tentar esse novo canal de comunicação. O Nestor vai se apresentar também. Já dá? Ou rola mais um pouco? Dá. Bom, pessoal, eu sou o Nestor, né, do site Segurança do Trabalho NWN, e estamos aí de novo na busca de passar informações, porque não tem nada melhor do que você trocar informação para aprender mais. Quando a coisa vai para o lado coletivo, a gente sempre tende a aprender mais e todo mundo ganha com isso. Aproveitar para falar do meu livro, depois o Nestor fala do livro dele também. Então, o meu livro está aqui, para você dar uma olhada. Segurança do Trabalho Organizando o Setor. Esse livro, a ideia dele é passar os primeiros passos do técnico, do engenheiro, do profissional de segurança ao entrar na empresa. São 4 capítulos, 234 páginas, para auxiliar quem está começando principalmente. Essa é a ideia desse livro. E você consegue a aquisição dele, para quem não é de Manaus, em www.jornalsegurito.com. O Nestor pode falar agora do livro dele também, que eu já li, e é muito bom, trata da parte de CIPA principalmente. Pois é, pessoal. Esse aqui é o Danadinho, livro CIPA Implementando e Mantendo. Graças a Deus, quem comprou está gostando. É um livro que trata sobre CIPA, que também fala sobre EPI, sobre acidente de trabalho, sobre CAT, sobre CIPAT, enfim, tudo que relaciona com a CIPA, está aqui nesse livro. Está um preço bem em conta, só R$ 29,50 atualmente. Quem comprou está gostando, graças a Deus. Nós já estamos aí na luta para partir para um segundo livro. Até o meio do ano está saindo aí também, para contribuir para os colegas e aquela questão, né? Quando a gente leva a coisa para o coletivo, quando a gente tenta mostrar alguma coisa, a gente sempre aprende. Então eu sempre acho válido isso e estou sempre buscando esse caminho aí. Então, para começar, sobre o assunto que é o teu livro, né? Então, a primeira pergunta, a gente, lógico, marcou algumas perguntas, e uma das perguntas que a gente ficou estabelecida para o Nestor é por que parte das CIPAs não funcionam, Nestor? Pois é, esse é um assunto muito interessante. Muito da culpa das CIPAs não funcionarem são dos próprios técnicos de segurança do trabalho, ou do próprio pessoal do RH, do próprio engenheiro, enfim, de quem vai coordenar o processo. Então, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa, o profissional de segurança do trabalho, ele quer montar uma CIPA, ele lança o edital da CIPA, prega na parede e deixa o bichinho lá quieto. E espera tranquilamente que venham aparecer candidatos da CIPA, né, como se fossem árvores, como se fosse capim, né? Infelizmente, isso não acontece. A CIPA, desde o início, ela tem que ser cultivada pelo profissional da área, que somos o quê? Os técnicos de segurança do trabalho, os engenheiros, o pessoal da RH, enfim, quem for coordenar. Então, a gente sempre recomenda, quando você for lançar um edital de CIPA, você lança ele, pega na parede bonitinho, mas faça reunião com as pessoas, faça um corpo a corpo, traga as pessoas a entender o que realmente é CIPA, mostre, converse com as pessoas, dialogue. Não adianta somente colocar um edital na parede e achar que as coisas vão acontecer naturalmente, porque não vão. A CIPA é formada por quem? Por trabalhadores que não são especialistas no assunto de segurança do trabalho, são trabalhadores voluntários. É importantíssimo que os profissionais deem suporte para esses voluntários. Então, desde o início, é colocar o edital, é conversar com o trabalhador, é fazer o corpo a corpo mesmo. E eu tenho certeza que uma CIPA bem regada, bem cuidada, ela vai sim dar frutos e ela vai funcionar da forma como ela deve funcionar e da forma como nós precisamos que ela funcione também.
Porque quando a CIPA funciona, ela fortalece a segurança de trabalho como um todo e o SESMIT, logicamente, ganha com isso. Só complementando, uma coisa que eu acho importante é que o treinamento de CIP eu acho sempre importante que o próprio profissional de segurança da empresa realize. Por mais que ele não faça todos os dias, mas pelo menos, sempre que eu estou numa empresa, eu realizo pelo menos 2, 3 dias. Que às vezes acaba contratando um profissional externo para realizar, só que esse profissional não conhece a realidade da empresa. Não sou contra contratar um profissional externo, mas eu sempre acho interessante, pelo menos 1, 2 dias, o profissional da própria empresa conversar com os cipeiros. E também é importante que, durante essa conversa, passe que o profissional, o cipeiro, ele tem responsabilidade. Ele tem direitos à estabilidade, que é o que atrai bastante, mas ele tem responsabilidade. Estabelecer um procedimento dentro da empresa, estabelecendo, olha, vocês vão fazer essas inspeções, vocês têm que participar das tais reuniões. Então, começar a estabelecer também responsabilidades para esse profissional, e não apenas o direito. E às vezes o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, acaba deixando só na mão deles mesmo e acaba não evoluindo a CIPA e depois diz que a culpa é exclusiva do cipeiro. É bem lembrado mesmo. Inclusive é um dos erros, né, comuns na época de montar a CIPA, muitas vezes começam a não aparecer candidatos exatamente por aquela questão de colocar o edital na parede e esperar aparecer. Aí não aparece candidato. Aí muitas vezes os profissionais que estão organizando a CIPA, que estão montando, ficam desesperados, aí começa. Gente, a vantagem da CIPA é que vocês vão ter garantia de emprego e tal. Então outra coisa que eu sempre recomendo, em processo de CIPA, não falar em garantia de emprego. Garantia de emprego não é benefício. Garantia de emprego é uma necessidade para blindar o cipeiro contra possíveis represálias vindas do empregador. Então, esquecer esse assunto, garantia de emprego na CIPA. Se alguém vier perguntar, vocês falem. Mas, na hora de montar o processo eleitoral da CIPA, esquecer a tal da garantia de emprego, porque ela não é um benefício. Pelo contrário, na hora que o funcionário quer sair da empresa, ela acaba se tornando um empecilho. Além e também disso, a CIPA, desculpa, só terminando aqui, a CIPA não foi feita para ser usada como garantia, a garantia de emprego não foi feita para ser usada como bem do cipeiro. Igual eu já falei, ela foi feita para garantir a execução do trabalho, garantir a segurança contra represálias vindo do empregador. Pode concluir aí, Mário. não, é só lembrar que essa estabilidade não é total e restrita. O cipeiro pode ser demitido. Ele pode ser demitido em situações específicas, por motivo disciplinar, ou seja, se ele não está seguindo as regras, o procedimento da empresa, ele pode e deve ser demitido. Lógico, ele vai ter que ter toda uma documentação mais robusta do que um outro profissional, porque ele vai recorrer, lógico, mas eu preciso lembrar disso do cipeiro. Naquela nossa conversa que vai ter no treinamento de CIPA, ele tem que saber que ele tem algumas obrigatoriedades e ele pode sim ser demitido. O cipeiro acha que ele não pode. Lógico que ele pode. Capítulo 5 da CLT. Então é importante passar essas informações também. Que ele saiba bem seus direitos, mas que ele saiba também que ele tem deveres e que se não acontecer, se ele não seguir isso, ele pode ser desligado. Exatamente. Muito bem lembrado. Bom, Mário, você já quer responder alguma coisa agora? Vamos lá, vamos fazendo um bate-bola. Eu pergunto, agora você me pergunta. Uhum. Beleza. Bom, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão da insalubridade, né, da periculosidade, e dá uma explanada para a gente, que tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. E com certeza você pode contribuir aí dando uma explanada geral sobre esse assunto. Tá, então, vamos entender primeiro a questão da insalubridade. Insalubridade, o primeiro problema que a gente tem, que é mesmo os profissionais de segurança têm um conceito, parte deles tem um conceito errado. Então, imagina o seguinte, você está trabalhando num ambiente que é insalubre, ou seja, a ideia que a gente vê na nossa cabeça é que faz mal, ok? Mas basta fazer mal para a sua saúde para você ter direito à insalubridade? Não. Aquele produto pode ser carcinogênico, pode lhe matar, mas ainda assim você não ter direito à insalubridade. Então, qual é o critério para se ter direito? Primeiro critério, existe uma legislação, existe a NR15. Obrigatoriamente, o produto, o agente físico ou biológico
tem que estar listado na NR15. Se não estiver lá, não gera direito. Então eu estou com um produto químico que é muito perigoso, que é comprovadamente carcinogênico, que pode me matar. Eu não vou receber insalubridade? Não. Não irá receber insalubridade. Só tem direito de insalubridade se tiver listado na NR15. Porém, ainda tem mais um detalhe. Além de estar listado na NR15, é obrigatório que esteja acima do limite de tolerância estabelecido na legislação. Então, é importante te ter bem forte esse conceito, para quando o funcionário perguntar, ele entender, porque o funcionário acha, esse produto aqui é muito fedorento, esse produto aqui está me fazendo mal, esse produto me faz tossir. Não necessariamente ele tem direito à insalubridade. Então, o que a gente tem que verificar é isso. Quais são os produtos que temos na empresa, que estão na legislação, e fazer as análises para saber se estão acima ou não. Isso não significa que, caso esse produto que o funcionário está trabalhando possa lhe fazer algum mal à saúde, trazer algum dano à sua saúde, ele não possa recorrer judicialmente, processar a empresa e ganhar uma indenização. Uma coisa não exclui a outra. Ele tem direito a uma indenização caso a empresa venha prejudicá-lo. Ele não tem direito à insalubridade. E ele vai ganhar quanto? Todo mundo sabe, mas vamos repetir. 10, 20 ou 40% do salário mínimo. É isso que a gente ganha de insalubridade. Você perguntou também de periculosidade. Tem alguma coisa de insalubridade que tu queira complementar? Não. Professor? Então Então vamos para... aí. Então bora falar agora de periculosidade. Periculosidade são situações específicas, né? Então quem trabalha com explosivos, quem trabalha com inflamáveis, quem trabalha com energia elétrica, e quem trabalha agora com a parte de segurança patrimonial ou pessoal, são os 4 itens, essa parte de segurança patrimonial e energia elétrica, foi incluso agora, ano passado, acho que no início do ano passado. E já tem os anexos da NR16, ainda estavam sob consulta pública, mas eles já estão estabelecendo os critérios. Periculosidade já é uma situação de morte. Então, a pessoa numa situação, por exemplo, com explosivos, e se tiver algum problema, alguma falha, ele irá morrer. Insalubridade não. Ele vai adoecer após algum tempo. Periculosidade não. Será morte. Neste caso de periculosidade, o trabalhador terá direito a 30% do seu salário. Então, insalubridade, 10, 20, 40% do salário mínimo, e periculosidade, 30% em cima do seu salário. Alguma coisa? Não, beleza. É só Eu para só ter uma quero noção assim, geral. é, quero dar um salve aí pro pessoal que está chegando agora. O James. James ou é James seu nome, meu Jota? Quero dar um alô para ele aí, que pediu pra gente dar um alô. James Caetano dos Santos, é isso aí. Salve, salve, James. Você também que quiser ter o seu nome citado, pode participar aqui do lado, pode escrever as suas, tanto aqui como lá no YouTube. Pode escrever suas perguntas aqui que a gente vai debater. Eu já estou com umas 5 ou 6 perguntas para responder. E vamos fazer a coisa ficar dinâmica. Pode mandar suas perguntas, pode mandar um alô, porque nós estamos aqui ligados. E todo mundo vai ver seu nome. É interessante essa participação. E para isso que nós fizemos aberto. Se fosse para ficar só nós dois batendo papo, a gente tinha gravado no Skype, né? Mas nós resolvemos fazer em aberto para que vocês participem. Então, pessoal, pode mandar abraço aqui, falar oi, perguntar. Só não pode xingar, viu? Se for xingar, xinga o Mário. Tudo bem, dependendo do xingamento. Então, eu não sei se tu já quer inserir algumas perguntas do pessoal que está assistindo ou se te continua com as perguntas já pré-definidas. Quer inserir alguma pergunta já? Sim, sim. Um colega aqui fez uma pergunta que eu achei interessante, que você vai gostar de responder ela. É o Souza Filho. Ele disse assim, gostaria de saber se existe um certo preconceito por parte das construtoras em contratar engenheiro de segurança que não tenha formação em engenharia civil. Ele disse que ele é engenheiro de alimento e está tendo dificuldade para entrar no ramo da engenharia civil, mesmo sendo segurança trabalho, sendo engenheiro de segurança trabalho, entrando na vaga de engenheiro de segurança trabalho, ele tem dificuldade por ser engenheiro de alimento. Aí você dá um alô para ele aí, Mário.
Desculpa o nome dele? Souza. Souza. Souza, essa resposta vai ser para você, mas também vai ser para outros recém-formados também, que ontem até teve um item do Facebook que o Nestor até colocou um texto meu antigo e reavivou ontem e eu vi que algumas pessoas comentaram. Então vou aproveitar essa pergunta para tocar nesse assunto também. Em relação ao Souza, que é engenheiro de segurança e engenheiro de alimentos, é normal que uma construtora, não é que você não vai conseguir trabalhar numa construtora sendo engenheiro de alimentos. Mas, por exemplo, eu sou engenheiro civil. Chega lá o meu currículo, engenheiro civil e engenheiro de segurança. E chega o currículo do Souza, engenheiro de alimentos e engenheiro de segurança. Talvez ele seja 1000 vezes superior tecnicamente do que eu. Porém, a empresa não conhece nenhum dos dois, vai pegar o currículo. Quem é que tem vivência na parte de construção civil? É o Mário, não é o Souza. Então, se você fosse o cara do RH que fosse contratar, também teria essa tendência de contratar um profissional que tivesse a formação em engenharia civil. Eu já sofri esse tipo de, não sei se é bem uma discriminação, mas já sofri essa situação também. Fui para uma empresa de eletrônico e com minha formação em engenheiro civil, eles davam preferência para engenheiros eletricistas ou engenheiros mecânicos. E eu achei natural isso. Ou engenheiro de produção com a pós-graduação em engenharia de segurança. Mas, depois de um tempo, eu consegui entrar nessas empresas. A primeira sempre é mais difícil, realmente. Em relação ao recém-formado, que a gente tem muita, e depois o Nestor complementa também, que eu acho que ele tem alguma coisa a dizer. Então, a gente vê muito choro no Facebook, é choro mesmo. Não consigo emprego, é muito difícil de conseguir emprego. Até escrevi isso ontem. É difícil, não é para o técnico, não é para o engenheiro. É para qualquer área, com raras exceções, onde tem uma grande demanda, uma determinada região ou uma determinada profissão, é muito difícil conseguir emprego assim. Você vai ter que ralar muito realmente. Eu até contei a historinha de como é que eu consegui meu primeiro emprego. Eu nem contei todo, agora que eu lembrei que eu sou de Belém. Eu tive que sair da minha cidade natal, vim para Manaus, fiz várias e várias e várias entrevistas, não consegui nenhuma. Por quê? Porque eu era recém-formado. Depois de muitas entrevistas, consegui entrar numa empresa com um salário inferior ao do mercado, tá? E trabalhando todo final de semana. A gente trabalhava quase todos os finais de semana e alguns domingos. E ganhando pouco. E ainda assim, meu currículo não era ruim, era um currículo razoável. Até comentei ontem que eu já contratei recém-formado, mas o currículo do cara era bem superior ao meu quando eu tinha aquela idade. Porque hoje a concorrência é muito forte. Então, não se engane, você vai se formar em técnico de segurança? Basta isso? Não basta. Você vai ter que talvez fazer ser bombeiro civil, vai ter que fazer um curso de OSA 18.000 para complementar, vai ter que fazer gestão de projetos, vai ter que fazer vários outros treinamentos para o seu currículo ser atraente. Tá? E o pessoal reclama de indicação. Você prefere contratar uma pessoa que tu não conhece ou contratar um profissional que tem um colega teu que conhece e indica como ele sendo bom? Eu sei que é difícil, que é complicado, mas funciona assim. Pode falar, Nestor, que tá com a língua coçando aí que eu tô vendo. Pois é, não, realmente é isso mesmo, Mário. Eu assino embaixo e parece assim, o pessoal foca muito em reclamação. Pessoal, a gente tem que ser mais racional. Não estou dizendo que vocês são burro, não, mas às vezes tem que ser mais racional. Não adianta ficar reclamando. O que você tem que fazer é focar as suas forças em melhorar o seu currículo. Melhore o seu currículo com cursos complementares. E eu vejo também muitos currículos horrendos. Então faça um bom currículo e deixe transparecer no seu currículo o que você tem de conhecimento. Então, se você fez um bom estágio, muitas atividades de segurança de trabalho no seu estágio, preencha o seu currículo com as suas experiências de estágio também. Elas têm um peso muito grande. Se no seu estágio você ministrou DDS, no seu estágio você fez um PPRA, você fez um mapa de risco, coloque isso no seu currículo na busca pelo seu emprego. Isso agrega muito valor. Então, o que a gente vê é muito currículo de técnico de segurança do trabalho que não tem nada de segurança do trabalho nele. Ô, meu amigo, assim você não vai conseguir realmente um emprego. Se você quer uma vaga de técnico de segurança do trabalho,
o seu currículo tem que ser para técnico de segurança do trabalho. Ele tem que ser interessante para a vaga de técnico de segurança do trabalho. Não adianta você vir com um currículo cheio de experiências passadas com nada de segurança do trabalho. Aí realmente a falta de experiência vai pesar, porque ele vai olhar no seu currículo e vai ver que não tem nada. Então, faça como eu fiz. Eu fiz isso orientado por uma grande empresa de recrutamento. Na época eu achei absurdo. Ele falou assim, Nestor, tira as suas experiências passadas todas e coloca só a sua experiência de estágio no currículo. Eu pensei, esse cara tá ficando louco. Mas realmente eu fiz, e depois que eu fiz essa mudança no meu currículo, foi uma avalanche de entrevista que eu participei. Mudou a forma que as empresas me viam no mercado e eu fui contratado para uma entrevista, para outra, perdendo para profissionais que tinham experiência até que chegou a minha vez. Então a dica que eu dou para vocês é capriche no currículo e tente, envie o currículo online, envie o currículo pessoalmente, porta a porta, ande no sol, debaixo de chuva, mas vá, tente, porque o mundo é daquele que é persistente, é daquele que usa a inteligência e a persistência. Seja persistente, capriche no currículo, capriche no vestuário quando você for entregar currículo e não desista. O primeiro a acreditar que você vai conseguir a vaga tem que ser você mesmo. Se nem você acredita que vai conseguir a vaga, aí realmente fica muito difícil. Deixa eu só completar mais uma coisa também. Um item que é até chato de falar, mas que a gente vê muito é currículo com português errado. Eu sou engenheiro de segurança e contrato técnico de segurança. O cara pode ser excelente. Eu vejo um erro de português, eu rasgo e jogo fora. Porque eu tenho que ter uma seleção ali. A única coisa que está mostrando é o papel. Se o papel que o cara tinha que se dar o trabalho de fazer com zelo errou, eu pego o outro que não errou. Então, se você tem alguma dificuldade, peça para alguém dar uma olhada. Os meus alunos me mandam o currículo direto. Hoje mesmo eu recebi 2, para olhar apenas. Se quiserem, podem mandar por Facebook. Não sei se eu estou fazendo uma besteira aqui, mas pode mandar que eu olho. Talvez demore um pouco, mas eu sempre olho. Outra coisa que é importante, colocar as datas que vocês fez o treinamento, a carga horária dos treinamentos. Às vezes a pessoa tem até bastante informação para o currículo, só que coloca num formato que não fica atrativo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Exatamente. Tem alguma outra pergunta ou tu quer que eu entre com alguma pergunta? Bom, deixa eu dar um alô aqui para Cleomara, que já mandou a pergunta. Que bom, Cleomara, que você mandou a pergunta. O Washington Oliveira, salve, Washington. Seja bem-vindo também. A Cleomara está perguntando aqui em relação ao funcionário que bate o carro em serviço, porém só acontece dano ao carro. É considerado acidente de trajeto, mesmo não tendo lesão no trabalhador? Pode responder aí, Mário. Se o acidente aconteceu no trajeto e só teve dano ao carro, não é acidente do trabalho, não é acidente de trajeto. Eu sempre faço uma brincadeira com meus alunos que é o acidente de trajeto em função de assalto. Então você estava indo para a empresa, foi assaltado, levaram tudo, você chegou nu na empresa. Eu quero que abra a CAT porque foi acidente de trabalho. A gente tá nu, é fácil de ver, não tem nenhuma lesão. Volta lá com o assaltante, pega um tiro no dedo, leva uma patada na barriga para ser acidente. Porque só vai ser acidente se for lesão corporal ou perturbação funcional. Nesse caso, dá para ver perturbação funcional. O que seria essa tal da perturbação funcional? Tem outro exemplo que eu sempre gosto de utilizar também. Imagina que um Nestor trabalha num banco. Ele é bancário. E aí teve um assalto. E ele fica de refém por 24 horas nesse assalto lá. Só que soltaram o Nestor e está tudo bem com ele. No outro dia, o Nestor vai entrar volta para trabalhar e começa a se tremer todo ao entrar no banco. Ele teve uma perturbação funcional. Se ficar comprovado que ele não consegue trabalhar em função de problema psicológico ocorrido, isso pode ter sido um trajeto também, aí sim. Mas se não houve lesão, se não houve perturbação funcional, só teve dano material, isso não é acidente de trajeto, nem acidente de trabalho. Beleza. Ok, Nestor? Ok, beleza. Bom, deixa eu responder aqui o Adriano Félix, que estava perguntando, ela já perguntou isso 2 vezes.
quem ministra treinamento para a brigada de incêndio? Existe um conflito muito grande de normas e de interesses com relação ao treinamento de brigada de incêndio. O que você tem que ver sobre treinamento de brigada de incêndio? É importante destacar, cada estado tem uma legislação específica quando o assunto é incêndio. Desde 2010, se eu não me engano, a NR23 foi alterada, drasticamente alterada. Então a responsabilidade com essa questão de combate a incêndio foi repassada para os estados. Em estados que têm legislação própria, quem pode ministrar o treinamento de brigada de incêndio? O corpo de bombeiro do seu estado é quem define, não é a NBR. Muita gente pensa que é a NBR que define quem vai ministrar o treinamento de brigada de incêndio. Never. Quem vai definir quem pode ministrar o treinamento de brigada de incêndio é o corpo de bombeiro do seu estado. Se ele tem uma legislação específica, observe essa legislação. Aqui no estado de Goiás, por exemplo, só pode ministrar treinamento de brigada de incêndio a pessoa que tem cadastro no corpo de bombeiro. Eu não sei a que ponto ocorre esse cadastro, mas eu sei que ocorre um cadastro no corpo de bombeiro, inclusive as empresas que são permitidas a ministrar esse treinamento de brigada de incêndio, elas ficam listadas lá no site do corpo de bombeiro. Agora, independente lógico, se eu tiver uma obrigatoriedade legal, então vamos seguir a obrigatoriedade. Mas independente dessa obrigatoriedade, outra coisa que eu vejo é o seguinte: eu quero dar treinamento de brigada, mas tu sabe o assunto para dar treinamento de brigada? Vamos fazer um assunto mais fácil, treinamento de CIPA, que teoricamente é um dos mais básicos na área de segurança. Eu vejo o aluno recém-formado querendo dar um treinamento de CIPA. Não que não possa, mas boa parte, né, não está qualificado, não tem o conhecimento suficiente. Lógico, deve tentar, deve fazer. Eu recomendo sempre para quem está começando, oferecer palestras gratuitas. Vai numa CIPAT? Não, eu sou técnico de segurança, acho que até falei isso uma vez com o Nestor. E eu só faço palestra gratuita, eu nunca cobrei por uma palestra. Apesar de já estar, sei lá, 12, 13 anos como engenheiro de segurança, nunca cobrei por uma palestra que eu faço. Então o pessoal me liga, marco quando é possível e vou faço a palestra gratuita. A palestra gratuita lhe dá rodagem. E você não tem grandes responsabilidades, entre aspas, porque não estão lhe pagando. E você está ganhando rodagem de experiência e você também está ganhando contatos que você não teria se não tivesse se disponibilizado a fazer isso. Então, é uma forma também de entrar no mercado através de palestras. Mas eu não gosto de dar palestra, não gosto de dar aula. Está na profissão errada. Porque o profissional de segurança precisa realizar treinamentos. Se você não gosta disso, está na profissão errada. É bom repensar um pouco no que vai fazer. Porque boa parte, principalmente quem está começando, vai precisar. Talvez depois nem tanto, mas para quem está começando, é impossível não ter que ministrar algum tipo de treinamento trabalhando na empresa. É complicado mesmo, né? A menos que a empresa tenha um SESMIT muito grande e que a pessoa seja contratada já para ficar fazendo um determinado setor do SESMIT, mas isso você reduz o seu campo de trabalho, aí realmente se torna inviável. Juninho Lucena está conosco aí, direto de Recife. Ligado. Bom, Mário, você tem alguma colocação? Uma outra pergunta, não, para você, daquelas que a gente tinha definido. Como é que a gente pode usar o PPRA como uma ferramenta de prevenção? Bom, pessoal, o PPRA é um caso à parte nos programas de segurança do trabalho. Ele é o que gerencia todos os outros. Eu até fiz um artigo muito interessante. Se você ainda não leu, você pesquisa no Titio Google, ou então vai direto no site que está lá. A importância do PPRA. Pessoal, o PPRA dá um norte para todos os outros programas que vêm depois. PCMSO, PCMAT, inclusive o PPRA tem que estar dentro do PCMAT. Então o PPRA ele dá um norte para todos os outros. Programa de conservação aditiva, PCA, se for ter, o PPRA dá uma direção para ele. Programa de proteção respiratória, o PPRA dá direção para ele. O PPA só não dá uma direção para o PGR da NR30 de mineração, porque
Na mineração não existe PPRA, existe o PGR, que ou substitui lá. Como usar o PPRA como arma de prevenção? Bom, pessoal, o PPRA tem que ser vivo. Quando você for fazer o PPRA, faça um PPRA vivo. Até essa deixa que o Mário falou da CIPA, de dar o treinamento da CIPA, o próprio funcionário da empresa, eu sempre falo isso também com relação ao PPRA. Muita gente gosta de terceirizar PPRA, mesmo quando ele pode fazê-lo. Eu acredito que isso seja um erro, porque você pode usar o PPRA para promover melhorias na empresa. E quando você pega o seu PPRA e deixa a empresa terceira fazê-lo, a gestão de segurança do trabalho acaba ficando, a direção da segurança do trabalho dessa empresa acaba ficando com ela. E você perde, às vezes você pega um PPRA que não tem nada a ver com a realidade da sua empresa, porque quem conhece a realidade da sua empresa é você que trabalha lá. Então faça você mesmo o PPRA da sua empresa. PPRA não tem segredo. Basta seguir as diretrizes que a NR9 exige. Pode até pegar um modelinho pronto na internet, mas pegue ele e confronta com a NR9 para você fazer o seu. No PPRA, o cronograma de ações é a parte importantíssima, onde você pode usar para corrigir os erros, para corrigir as não conformidades da sua empresa. E colocar, atribuir responsabilidades dentro do cronograma de ações. Exemplo, elaborar-se parte na data tal, responsabilidade da CIPA. Quem assina? O presidente da CIPA. Colocar proteção coletiva na máquina tal, na proteção de correia tal, na data tal. Quem assina? Fulano. Então, tudo aí você vê que você coloca o problema, coloca a solução e linka para a pessoa que vai resolver esse problema. Então, é importantíssimo usar essa parte do cronograma de ações para corrigir possíveis irregularidades e também para colocar palestra. Muitas empresas odeiam quando tem palestra. Então, você usa o seu PPRA para colocar as palestras necessárias que as NRs determinam, que normas que não estão na NR também determinam. Palestras, itens que não estão na NR, estão em portarias isoladas, como é o caso do alcoolismo, né, que tem uma portaria isolada para ele. Então você usa e coloca tudo no PPRA, com cronograma de ações, é lógico. Com responsabilidade, não pode lotar para encher linguiça, né? Mas você coloca lá, coloca a data, coloca quem vai fazer, e aí depois que você colocou lá, pronto, virou documento. Chega, ó, tem que fazer a palestra tal, porque está no nosso cronograma. Aí o gerente da empresa fala, mas fala, não, está aqui no PPRA, o senhor pode observar aqui, porque foi falado e está assinado pela pessoa responsável. E quando você tem um PPRA que está escrito lá, determinada coisa, determinado problema, determinada solução, e você não dá a devida importância, você não vai fazer, aquilo vira, como os advogados chamam, né, um passivo contra a empresa. Então o PPRA é muito importante, porque ele gera passivos contra a empresa. A empresa foi lá e determinou, quantificou um risco, o ruído, vamos lá, 90 decibéis. E aí o auditor fiscal vai lá na empresa e vê que o pessoal não está nem usando protetor auricular. Ou se eles estão usando protetor auricular, que a empresa não forneceu treinamento de uso desse protetor auricular, porque o treinamento é obrigatório, está lá na NR6, fornecer o EPI e fornecer treinamento de guarda, uso e conservação. Então tudo isso pode ser colocado no PPRA. Entregou o EPI, treinamento, lista lá, ó, fazer treinamento, tal. Então tudo isso é importante. O PPRA é um documento vivo que pode ser usado para produzir muita melhoria no ambiente de trabalho. E fique atento, quando você colocar um risco lá, não pense apenas que você colocou um risco e colocou lá, está morto. Lembre-se que você gerou um passivo contra a empresa. O PPRA tem que ser guardado por 20 anos. Então, pessoal, quando você colocar alguma coisa lá, você fique ligado, porque aquilo pode gerar um passivo. Não adianta só listar o problema, liste também o caminho para encontrar soluções. Ok, Mário? Nestor, só complementando, a vantagem de você mesmo fazer o PPRA é isso mesmo que você falou. A empresa, quando vai prestar serviço, ela quer encher linguiça, ela quer fazer um PPRA muito robusto. E ela acaba colocando muitas ações que você, que é da empresa, sabe que não serão feitas. Ou pelo menos sabe que esse ano não será feito.
Você fazendo, você tem como jogar, lógico, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança tem que ser flexível. Ele sabe que tem algumas ações que ele não vai conseguir fazer em determinado período. Então, ele não vai dar o tiro no pé dele. Agora, digamos, essas ações que você disse que ia fazer esse ano. Você pode não fazer algumas? Pode, pode. É para isso que existe a tal da avaliação global. Só que aí, uma coisa que eu acho importante e que a NR9 fala é estabelecer um critério de prioridade para suas ações. Então você estabeleceu lá que vai fazer 10 ações. Eu costumo colocar prioridade 1, 2 e 3. Prioridade 1 eu tenho que fazer. É a minha prioridade principal. Então essas ações eu não posso deixar de fazer. Prioridade 2 já é secundário. Prioridade 3, se passar para o segundo ano, não é tão prioritário assim. Mas eu estabeleci esse critério de prioridade e na avaliação global ficou pré-definido que ano que vem será feito. Mas ano que vem tem que ser feito. Porque vai ficar lá o registro, por exemplo, de 2013, e em 2014 eu tenho, olha, está faltando isso aqui, você falou que ia fazer esse ano. Então você pode ganhar no máximo um ano. E os fiscais agora, pelo menos aqui em Manaus, eles estão começando a olhar mais isso. Verificar o que você está fazendo e o que não está fazendo. Então pegando direto no cronograma já. Que antigamente só dava uma olhada e assinava em cima. Hoje em dia não. Eles já pegam um cronograma para verificar se fez ou não fez. Ok? É isso aí. Bom, Mário, com relação à responsabilidade da empresa contratante sobre os trabalhadores terceirizados, há muita dúvida com relação a isso, né? E o que você traz aí para nós, né, sobre esse assunto? Desculpa, a responsabilidade Da contratante com os trabalhadores terceirizados. Tá. Então, o terceirizado, apesar dele ser terceirizado, se ele está na sua empresa, ele é teu filho. Não adianta você querer diferenciar muito. Caso aconteça alguma coisa com esse profissional, ele está dentro da sua empresa, os riscos foram você que está expondo ele. Tanto é que na própria NR9 fala se vai ser feito, por exemplo, eu tenho uma empresa terceirizada de serviços gerais, que é uma comum terceirizada na maioria das empresas. Eu tenho que ajudar na elaboração desse PPRA do terceiro. Eu tenho que informar para essa empresa quais são os riscos que ele vai estar exposto por causa da minha empresa. Então, não há essa desculpa de, não, o terceiro que se vire. Não, o terceiro é tão funcionário, é responsabilidade sua, tanto quanto o seu próprio funcionário. Isso legalmente. Então, se a gente dá uma olhada no IR1, a gente vai ver que essa responsabilidade existe. Tá? A responsabilidade da empresa é pelo seu funcionário, aí o terceiro pode deixar lá. Não, a responsabilidade é de ambos. Ok? Exatamente. Inclusive, existe jurisprudência para isso, né? Existe Sim, jurisprudência definida para esse caso terceirizado. Quando a empresa contratante falta com as suas responsabilidades, quando a terceira falta com as suas responsabilidades, a empresa contratante do serviço se torna responsável. Existe jurisprudência com relação a isso. Eu estou até procurando aqui, se eu encontrar daqui para o fim, eu vou citar a jurisprudência que trata desse assunto. Ok. Um dos itens que tu tinha colocado aqui para comentar era a relação sindicato-salário. E aí, gostaria que tu comentasse um pouco sobre esse assunto. Pois é, a gente vê muito o pessoal reclamando de salários, reclamando que está ganhando pouco, reclamando que o sindicato não faz nada, que o sindicato só rouba, mas o que a gente vê muito é que a categoria, os técnicos de segurança do trabalho, eles não gostam de participar dos sindicatos. Aí a gente tem que lembrar de uma frase muito inteligente, que eu não lembro agora o autor, mas que ela diz que os ausentes nunca têm razão. Pessoal, aqui em Goiás, nós também padecemos com o sindicato, mas nem por isso eu virei as costas. Quando o seu sindicato não estiver condizendo com o que você espera, que está nas atribuições dele, que é determinar a convenção coletiva, buscar os direitos dos trabalhadores filiados, e etc, etc, mesmo assim você tem que participar. O que você faz? Você se filie e você vá nas reuniões quando for convocado. Se não for convocado, você tente saber quando vai ter reuniões,
Eu sei muito bem que tem sindicatos que são praticamente fechados. Mas o que ocorre? A partir do momento que você é filiado, a partir de determinado tempo de filiação no sindicato, você passa a ter direito a concorrer nas eleições. Então, eis aí a grande chave para a gente poder fazer diferença nos sindicatos. Filie-se, amplie sua rede de contatos. E nas próximas eleições, dê o seu nome para participar. A categoria, pessoal, ela está de olho. E, com certeza, quando o presidente do sindicato, quando a diretoria do sindicato não faz nada, ela só é reeleita porque ninguém mais aparece para disputar contra ela. Então, passe a participar mais, porque os sindicatos são responsáveis por definir o piso da categoria. A maioria dos trabalhadores não recebe o piso, dos técnicos de segurança já não recebe o piso, recebe um pouco a mais e tem gente até a menos. Mas aí o que acontece? Quanto mais o piso elevar, mais os outros percentuais vão subir também. Então, mesmo você que não recebe o piso, você também é atingido pelo piso. Se o piso subir muito, o seu empregador que já paga você acima do piso, ele também vai ser obrigado a subir. Então, participe mais do seu sindicato. Os ausentes nunca têm razão. Política é uma coisa ruim? Não, pessoal. O ruim é o ser humano que participa dela. Política em si não existe sem ser humano. O que é a política? É uma pessoa que consegue determinado grau de visibilidade e lança o seu nome para ser candidato a determinada vaga. Aí depois, se ele começa a fazer coisa errada e passar a mão em dinheiro dos outros, né? Mas você tem que ver o quê? Que antes de ser político, ele também é um cidadão. Então, pessoal, nós temos que participar mesmo, temos que influenciar, temos que influenciar de todas as formas possíveis, seja votando, seja colocando o nome para a eleição, e sempre lembrar que os ausentes nunca têm razão e que o piso da categoria influencia sim em toda a categoria. Prova disso é São Paulo, que tem um piso alto e o pessoal lá ganha muito acima da categoria. Por quê? Porque o piso já é alto, então joga os outros níveis de salário acima. É claro que São Paulo também é uma realidade à parte, né? Mas participe do seu sindicato. Não vai tomar mais do que algumas horas por mês. E eu tenho certeza que quando a categoria começar a participar, ela vai começar a tomar os sindicatos dos corruptos, vai começar a tomar os sindicatos daqueles ditos sanguessugas. Então, pessoal, vamos participar, porque nossa categoria só tem a ganhar com isso. Só para complementando, tem uma historinha que eu vi num livro do Mário Sérgio Cortella, que eu acho um autor excelente. Eu acho até tu viste uma palestra dele aí que eu vi, pelo menos você curtiu alguma coisa sobre isso. Então a história é o seguinte. Exatamente. O técnico de segurança não tem que ler só segurança do trabalho, tem que ler outras coisas também. O profissional de segurança. O Mário Sérgio Cortella conta uma história que é o seguinte: tinha você está vendo uma criança de 5 anos com um pirulito na mão e um rapaz de 20 anos está tirando esse pirulito da criança. Você passa e vai embora. Na hora que você passa e vai embora, você não tomou uma posição política? Tomou. Você ficou a favor do mais forte. Porque você tem certeza que o mais forte vai tirar o pirulito da criança. Então, toda vez que você toma a decisão de ficar passivo, você está tomando uma decisão também política. Você está ficando na situação que é hoje. Então, toda vez pense nisso. Olha, se eu não estou fazendo nada, tu está fazendo sim. Toda vez que você não toma uma decisão, você está tomando uma decisão, deixando como está. Então não adianta só reclamar, tem que fazer alguma coisa. Então, pelo menos na próxima eleição, vai lá, participa, vota contrário, então, já que você não está gostando daquele pessoal. Porque você não fica nisso. O pessoal não presta, então a categoria fica fraca porque ninguém apoia, e aí no outro ano só tem aquele pessoal mesmo, vai ganhar de novo, vai continuar fraco, e isso vai se perpetuando por vários e vários anos. Alguma pergunta, senhor, quando eu estou? Bom, eu encontrei aqui a jurisprudência que eu estava falando. É a súmula número 331, que diz que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta
das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, da sociedade de economia mista, desde que haja participação na relação processual e conste também do título executivo judicial. Bom, pessoal, esse bolo todinho, a parte que mais interessa para a gente é a parte de cima, né? Que quando a empresa contratante, quando a empresa terceirizada for inadimplente, a empresa contratante vai ser obrigada, pode ser obrigada a arcar, né, com os custos e com a responsabilidade toda. Isso está lá na súmula número 331. Ok, Estamos Mário? indo para o final já, hein, Nestor? Já são 18 horas, mas a gente chegou começou um pouquinho atrasado, vamos até às 18h15. Isso. Uhum. Mas deixa eu aproveitar, já que tu citaste uma súmula, e acho que muita gente que está nos escutando não sabe nem o que é súmula. Então, vamos explicar o que é isso. Quando tem algum problema jurídico, vai se contratar um advogado, vai se para a justiça, e um juiz vai tomar uma posição. Mas tem muita coisa que não está escrita na legislação. E aí, por exemplo, um juiz lá de Goiânia tomou uma decisão em relação a um determinado assunto que não está na legislação. Outro juiz lá da Bahia, depois outro Acre, começa a se formar uma jurisprudência, ou seja, começa a se formar um entendimento sobre um determinado assunto, apesar de não estar bem claro na legislação. Um exemplo que eu lembro de cabeça, por exemplo, se vocês pegarem a CLT no capítulo 5, vai estar escrito que a insalubridade só gera direito se for contínua e permanente. Mas a gente sabe que a intermitência também gera direito à insalubridade. Existe uma súmula, só que eu não lembro de cabeça. Mas eu não cheguei na súmula. Então, chegando lá, eu estou falando o seguinte, são vários casos que aconteceram e começou a se formar uma jurisprudência. Só que quando se forma a jurisprudência, isso acaba indo para um tribunal superior. E quando chega lá no tribunal superior, imagina, toda vez que chegasse uma decisão, eles tivessem que analisar. Então, sobe várias situações. Vai para a primeira instância, sobe para a segunda instância, e aí toda vez que subisse, o juiz teria que definir, olha, o problema é esse, o problema é esse. Aí o que ele faz? Ele pega, o tribunal vai lá e faz uma súmula. Olha, a nossa posição em relação a este tipo de problema é este. E apesar de oficialmente não ser lei, como foi definido pelo Tribunal Superior, todo mundo acaba seguindo. Isso não significa que daqui a 5 anos, 10 anos, a interpretação não mude, porque a lei vai mudando, a interpretação vai mudando, e se formam novas jurisprudências e novas súmulas. Okay? Mas isso que é a ideia de súmula. Então não basta a gente saber a legislação seca, que já é complicada. A gente precisa, além da legislação seca, saber jurisprudências, súmulas, que é isso que o advogado sabe com maior conhecimento, mas que a gente precisa ter pelo menos um conhecimento básico para poder conversar. É isso aí, Mário. Bom, pessoal mandando alô aí, Antônio Zwinglio. Boa noite, Antônio. Braulio Braga também está online. Ele mandou uma pergunta. Fala. Ele diz, me formei, não sei se é bem uma pergunta, nem li ainda, mas vamos lá. Me formei em junho de 2013. Antes de me formar, trabalhei 6 meses de graça como estagiário de TST no decorrer do curso. Procurei fazer vários cursos relacionados à segurança do trabalho. Assim que me formei, participei de uma entrevista com mais de 20 técnicos de segurança. Alguns tinham experiência de mais de 15 anos. Mesmo assim, consegui entrar na empresa e hoje sou responsável por 2 das 11 empresas do grupo como técnico de segurança do trabalho. Reclamar do recém-formado não conseguir emprego é muito relativo. Bom, aí ó, um bom depoimento do Braulio, né não, Mário? Passando uma experiência de vida dele que nem sempre o recém-formado. O que aconteceu, na verdade? Ele é um recém-formado, mas é um recém-formado que tinha se preparado para as poucas oportunidades que vão ter. Porque, lógico, para o recém-formado, serão menores as oportunidades. Já no papel, lá no jornal, quando o cara lê, 2 anos de experiência, 3 anos de experiência. Mas manda assim mesmo. Porque se não tiver ninguém, ele vai ter que contratar a mesma pessoa sem experiência. Mas ele já estava preparado e já para essa oportunidade. Já que falaste várias perguntas, tem o Washington Oliveira, ele mandou aqui pelo Facebook. Ele pergunta assim, motoboy tem direito à periculosidade? E aí é interessante entender o seguinte, não é a profissão
que gera direito à periculosidade. Então, antigamente, no passado, existia isso. Então, algumas profissões tinham direito à insalubridade. Eu nem sei se periculosidade especificamente. Acho que também. Mas, hoje em dia, não é a profissão, e sim se ele está exposto ou não àquelas condições que a gente está citou ainda agora. Então, no caso de insalubridade, de periculosidade, ele vai ter que estar exposto a algumas daquelas situações de explosivos, inflamáveis, e se ele tiver energia elétrica e segurança patrimonial pessoal, se ele tiver em alguma dessas situações, aí sim, mas não por ser motoboy. Tá? A princípio, eu nem consigo visualizar porque motoboy ganharia. Se a periculosidade do andar nas ruas, apesar de ser muito perigoso realmente, isso não está previsto em lei, então não gera direito à periculosidade. Exatamente. Bom, Mais alguma olha pergunta? só, quer falar alguma coisa, Mário? Já vai fechar? Deixa só eu passar mais uma pergunta aqui da Tânia Silva, que deve ter muito técnico de segurança do trabalho se coçando com essa mesma dúvida. Ela pergunta, professor, no caso do acidente com guindaste que ocorreu no estado de Corinthians, que tirou a vida de 2 funcionários, o técnico pode ser indiciado por homicídio? Na Você ou verdade, eu? se quiser eu posso falar, depois tu complementa. Vamos lá. Isso, vai. Eu, em relação à questão da responsabilidade penal, do técnico de segurança ou do engenheiro de segurança, sempre haverá. O problema é o seguinte, o técnico ele tem que sempre se respaldar. E isso que às vezes o cara não faz. Então eu conheço vários casos de problemas na empresa que o técnico havia solicitado, tinha solicitado as proteções necessárias, aconteceu o acidente e depois acabou revertendo a culpa, entre aspas, para o técnico ou para o engenheiro. Só que ele não tinha documento comprovando que ele havia solicitado. Então, há a possibilidade? Sim, sempre haverá a possibilidade. Então, se você está trabalhando numa empresa, todo mundo precisa de dinheiro, e você não tem como sair da empresa, e a empresa você sabe que é ruim, e a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Documente-se. Eu já trabalhei em empresa assim quando eu era recém-formado. Documente-se. Documente tudo, manda com e-mail para sua casa. Até há uns 3, 4 anos atrás, eu ainda tinha papel aqui para, caso acontecesse alguma coisa, não. Eu tenho que documento provando que eu tentava fazer a minha parte. Isto vai eximir o técnico engenheiro? Infelizmente não, eu achava que sim. Isso diminui a responsabilidade dele, mas não exime. Por quê? Porque se você sabe que há possibilidade de morte, teoricamente, então você deveria ter denunciado aquela empresa. Mas na prática ninguém vai fazer isso. Tá? Então, se você acha que a sua empresa é um problema e que pode lhe trazer um problema futuro, se documente e já vai distribuindo o currículo para conseguir outra empresa. Tá? Porque senão pode sim ter consequência para o técnico ou para o engenheiro de segurança. É isso aí. Lembrando sempre, né, que o empregador arca com a parte que normalmente ele arca com a parte de indenizações e tal, né, e quem deu origem ao acidente diretamente acaba arcando com essa parte penal aí. Então o técnico de segurança do trabalho pode ser responsabilizado, mas como o Mário falou, né, vai haver uma investigação para definir se realmente foi ele que deu origem ao acidente. A importância da documentação e a importância de não ser omisso. Se você está na empresa que não investe, vaza. Bom, o Rafael Ortega também mandou um boa noite. E acho que já está na hora de encerrar, né, Mário? Não vai ficar longo demais e na próxima vez a gente pode se encontrar novamente. Né? Se o pessoal gostar se o pessoal gostar e der muitos curtis aí, nós vamos fazer outro, viu, pessoal? Curte a doidada aí. Então vamos só para concluir. Vai vender teu peixe, eu vendo meu peixe de novo. Então, só para lembrar, aqui o meu livro, Segurança do Trabalho Organizando o Setor, um livro para quem está começando, para saber o que fazer ao entrar na empresa, tá? 234 páginas sobre segurança do trabalho, de forma bem prática, tipo o Jornal Segurito, essa é a ideia do livro, tá? Então, se tiver interesse, www.jornalsegurito.com. No site também vai ter vários arquivos, vários materiais, assim como tem no site do Nestor. No meu site também ainda está começando, mas tem
vários materiais para vocês poderem baixar. Então, vai Beleza. lá, Luciano. Beleza. Esse aqui é o livro de CIPA, eu já mostrei para vocês. Então, quem quiser adquirir, pode descarregar no Google Segurança do Trabalho NWN, que você chega ao site sem dificuldade. R$ 29,50 hoje. Preço bom, material bom. Quem comprou, gostou. São 255 páginas de bom conteúdo. Pessoal, o site está todo vapor também. Nós estamos postando 4 vezes por semana, com muita dedicação. Vá lá, leia os artigos, leia os links, que eu sempre deixo links relacionados para você complementar o estudo. E não esqueça também de assinar a lista de e-mail, porque você assinando a lista de e-mail do site, que está no canto direito, você passa a receber todas as postagens do site, os avisos das postagens, diretamente no seu e-mail. Olha que coisa mais cômoda, tranquila. Não precisa você se preocupar de ir lá buscar artigo novo, não. Assina lá do lado direito e você recebe os artigos diretamente no seu e-mail e ainda ganha de grátis 2 treinamentos de PowerPoint de CIPA, que estão sensacionais os treinamentos. Eu não ia oferecer porcaria, né? Os treinamentos estão sensacionais. É isso aí, Mário. Vamos embora? Então, tá tudo certo. Até a próxima, então. Olá, pessoal. Tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Nestor, da Segurança do Trabalho, criador e editor do blog Segurança do Trabalho em WM, aquela coisa toda. Hoje nós estamos aqui entrevistando Sabino de Oliveira. Sabino, aquele homem lá do SSD na web, dos vídeos, é auditor fiscal de Alagoas.